Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um bate-papo. A gente está com uma convidada especial aqui. Nosso bate-papo hoje vai ser musical. Vamos conversar com a Thaís Jamil. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, gente? Vamos lá então, Thaís. O que você come, onde você mora? Bom, eu sou daqui mesmo de Sorocaba, né? Vim de São Paulo. Vim de São São Paulo? Paulo, mas vim de Guarulhos. Só que eu era muito pequenininha, né? Eu cheguei aqui em Sorocaba, eu tinha 7, 8 anos. Basicamente sorocabana. É. E tem muito tempo isso? Ah, tem. Olha, eu sou meio ruim de conta, mas eu já tenho 26 anos. 26 26 anos. anos. Ah, tem um bom tempo já. Thaís, você é da área da música, né? Uhum. O pessoal que acompanha você já conhece seu trabalho. Um trabalho que está se tornando expressivo, graças a Deus por isso. Sim. E você sempre quis ser cantora? Como que começou? Como que foi esse encontro seu com a música e qual que foi a experiência? Cara, foi um negócio muito engraçado, porque eu não queria ser cantora. É É muito sério? É engraçado. tipo assim, pastor, não quero ser pastor. Aí, Deve ser a mesma coisa. não quero Mas ser missionário. Aí, foi muita doideira. Eu lembro que desde pequeno eu queria trabalhar arte, assim, na parte de. Eu falava assim, eu vi uma vez uma matéria, acho que foi na TV Cultura, que falava sobre ciências da computação. Não lembro nem o que que era, mas eu lembro que eu já falava, mas eu quero ser ciência da computação. O que que é isso? Eu falei, não sei, mas eu quero. E daí, ao longo do tempo, escola, a gente ia pensando, jornalismo, parte de redação. Fiquei pensando em outras áreas, mas eu sempre cantei na igreja, né? Então eu canto desde os 7 anos. Canto desde os 7 anos. E daí, dentro desse meio cantando, e meu pai sempre me levava em vários lugares, assim, surgiu a oportunidade de eu ir numa igreja de uma tia em São Paulo. E dentro dessa conversa com meu pai, pô, Paraná, pensa, são 6 horas de viagem, 7 horas de viagem. E nesse meio tempo, meu pai falou: Filha, eu conversei com algumas gravadoras, tal. Você não gostaria de gravar? Acredito que nisso eu já tinha tipo uns 11 para 12 anos. Não, bati o pé e falei: Não, pai, não quero, não é isso que eu quero. Mas meu pai, mas vai, tenta. Eu falei assim: Não, eu já falei que eu não quero. E a gente teve uma discussão ali, meia leve ali, que eu não queria, né? E naquele dia, quando eu fui nesse culto cantar, Deus falou muito forte no meu coração, de verdade. E eu saí daquele culto, tipo, parando ali, falando assim: Nossa, será que Deus tem propósito nisso? Parece que bateu um ar assim. Eu falei: Então, se Deus tem propósito nisso, então vamos tentar gostar disso, vamos tentar conhecer um pouquinho mais desse meio. Porque até então eu só cantava, né? Então foi a hora que eu quis realmente entrar um pouquinho mais nesse universo musical e tentar conhecer como é que funciona, como é, o que eu preciso fazer. E foi a partir daí que tudo começou. Aí meu pai começou a investir, né? Gostou da ideia e aí a gente começou por aí. então seu pai tem culpa nisso. Tem muita culpa nisso. Eu acredito que se não fosse por ele, eu não teria dado atenção à música. Não teria mesmo. Talvez um pouco mais pra frente, mas o meu pai foi a base de tudo. Ele sabe que meio da música é difícil, mas ele ficou até eu casar. Meu pai tava ali do meu lado. Igual os filhos de Francisco lá. Igualzinho os Feliz Francisco. Só não comi ovo, mas o restante tá tudo certo. Foi ele que engrenou a questão aí, então. Foi. E a partir desse encontro, né, como que as coisas aconteceram? Quais foram os desafios que você enfrentou ao longo do tempo para chegar até o dia de hoje? Olha, foi muita coisa, não vou mentir. Eu acho que o primeiro ponto que eu e meu pai a gente teve que a gente aprendeu quebrando a cara é que a gente pulou etapas. Então, na verdade, tinha todo um aprendizado e a gente já foi o quê? Direto para gravação. Encontramos um estúdio em Sorocaba e eu tenho até hoje guardado um CDzinho com 5 músicas minha. Foi um negócio assim que a gente gravou, mas a gente não tinha conhecimento nenhum, não tinha aulas, não sabia o que eu podia fazer, se eu podia errar, se eu não podia, que tipo de efeito eu faço, o ornamento, eu não entendia nada. Não entendia sobre mixagem, masterização, não entendia o processo de uma produção. Não sabia que o cara poderia fazer um instrumental e eu, não gostei, eu achava que tinha que ser daquele jeito. Então a gente começou pelo lado errado. Gastamos um dinheiro lá e produzimos um monte de CD. E meu pai foi tipo vendendo a R$ 5, R$ 10, entregando para um monte de gente nas igrejas. E aí, a partir desse momento, meu pai resolveu pagar aulas de canto para mim. Mas quem disse que meu pai tinha condição de pagar aula de canto, né? Naquela época não era acessível que nem hoje, tem internet, tem tudo, não era. Ah, Então mas era, legal a iniciativa dele, né? Ele tem essa nossa, já visão assim mais já foi, profissional. coloca ela lá para poder dar certo.
E daí eu lembro do meu pai. Nossa, meu pai foi maravilhoso. Eu lembro dele indo lá na Câmara de Sorocaba, aqui na Câmara de Sorocaba, e indo na sala de cada vereador falando: olha, minha filha precisa fazer aulas de canto, tem alguém que pode ajudar? E ele ia de sala em sala. Então eu lembro que toda semana eu tava com uma professora nova, porque alguém conseguiu uma semaninha, 2 semanas, um mês de aula. E meu pai começou a me inscrever em muitos concursos. Meu pai olhava em todos os jornais, em tudo que você pode imaginar. E ele pegava, sai, concurso de não sei o quê, concurso da Line Record, concurso do Raul Gil, participei também. Então foi indo um monte assim, ó. E a cada mês, a cada 2 meses, eu tava participando de algum concurso. E por conta disso, já era mais uma base para meu pai conseguir aulas de canto. Minha filha vai participar de um concurso, será que vocês podem ajudar? Alguma coisa? Até ele ter condições de me colocar dentro de uma escola de música, que eu acredito que já foi aí quando eu tinha uns 15 anos. Então foi uma saga aí de uns 2, 3 anos, assim, ó, nessa correria. Então, começou por coisas bem difíceis. Eu cantava no playback, né? Então você ir com playback na igreja é difícil, não é fácil, não. Só Deus sabe. Pessoa que fala que você Ah, vai os cantar. pentecostais mandam bem no playback. Nossa, era assim. Era muito engraçado porque eu participava de um congresso e no congresso falava: olha, você vai cantar. Mas tinha mais ou menos umas 10 pessoas na minha frente. Então, dentro dessas 10 pessoas, às vezes os pastores esqueciam de me chamar. Então, eu ficava ali 2 horas sentando no banco esperando, achando que eu ia cantar. E daí todo mundo cantou e eu fiquei de fora. Então, já aconteceu muitas vezes isso. É, Deus trabalhou Perdi bastante as aí, né? O Keva trabalhou bastante, bastante. Questão de maturidade, de entender. Já levei, tipo, música, e quando eu cheguei na porta da igreja, uma outra pessoa tava cantando a mesma música que eu tinha preparado. Eu falei: pai, e Meu agora? Eu não Deus. tenho mais música pra cantar. A música É que eu tipo tinha, ela chegar com a mesma cantou. roupa na festa, assim. Era horrível. Muitas coisas, muitas situações, assim que me ajudaram a crescer, né? Eu fui amadurecendo na raça, né? Vamos dizer assim. Então, cada situação foi única. Eu tentava aprender para ser melhor na próxima. Esse processo, acredito eu, que é importantíssimo, né? Nossa, nem fale. Pra... Na hora você fica chateada às vezes por algumas coisas. Eu já cheguei a ouvir palavras de muitos pastores, inclusive teve um que me quebrou. Eu lembro que eu participei de um concurso da Line Records e eu era uma das candidatas aqui de Sorocaba, tinha só eu e mais uma menina. E daí a igreja que estava dentro desse evento da Line Records me chamou para estar cantando lá. E quando eu fui, era um culto de jovens, eu cantei e eu falei algumas coisas, como de costume. Eu estou ministrando numa igreja, eu falo normalmente. E daí esse pastor chegou para mim no final do culto e falou assim: viu, o que que você fez ali? Tipo assim, pensa, com 15 anos você ouviu um negócio desse. Eu falei: nada, eu só falei assim: não, eu não pedi para você falar. Aí eu falei: não, você me chamou para ministrar. Ele falou: não, eu falei para você cantar. Eu não pedi para você falar nada. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Eu falei, só que eu fiquei chocada, porque era um universo de uma igreja muito nova. Então, eu não entendia que a minha vida inteira, quando a pessoa me chama, eu canto e falo, eu vou me apresentar. E nessa eu não poderia fazer Não por ser poderia uma ministrar, doutrina, só cantar. só cantar. Então ali me deu um choque e aquele pastor ele foi bem mal, assim, não vou bem mal, não sei se tá meio certo, né, minha primeira. Ele foi muito Ele duro, foi né? Muito muito duro, radical, ele né? foi muito radical e eu lembro que meus pais têm um comércio no centro da cidade, então eles estavam trabalhando. Meu pai me deixou nessa igreja que era no centro e foi trabalhar. Então ele falou: "Ó, mais tarde eu passo te buscar." Então esse pastor olhou e falou assim: "Olha, eu só tô te dando um conselho. Você precisa ouvir porque eu sou pastor e eu vou dizer pra você, se você continuar assim, você nunca vai crescer. Pensa, você com 15 anos você escuta um negócio desse e fica e na frente de todo mundo, porque tava os jovens do lado, ele não me chamou num cantinho particular nada, ele falou na frente de todo mundo. Então eu fiquei em Eu acho que choque. ele faltou na aula de ética lá no seminário. Faltou, com certeza faltou, porque eu falei, existem outras maneiras de você explicar que a É. doutrina daquela igreja era diferente, né? Então ali eu levei um choque e confesso que naquele dia eu pensei em desistir de tudo, não vou mentir. Eu ouvi ali pra mim foi o fim. Eu falei, não quero mais. Mas Deus, mais uma vez, com a sua infinita bondade, tranquilidade, paciência, falou, Thaís, não é assim. Tudo faz parte de um trabalhar. Vamos lá. Você vai ouvir isso muitas vezes. E a gente ouviu muitas vezes também. Mas continua. Parar É que não hoje, vai. com a experiência, se torna diferente, né? Você Sim. chega e já procura saber do estilo da igreja, a linha teológica até, É a talvez, né? primeira coisa que eu faço, juro pra Ah, você. Conhece o terreno. Eu já chego isso. assim, já pergunto, fala pra mim um pouquinho da sua igreja, como é que é? Tipos de roupa é muito importante, né? Principalmente no meio cristão. Às vezes tem doutrinas, igrejas que exigem certos tipos de roupa. Como é que tá tudo bem? Então, hoje eu já pergunto tudo, Valeu, então, valeu. valeu. Valeu sim. Mas Ó. altas histórias, altas E histórias. como que é o nome do seu pai? Joel, beijo, Joel. pai.
Ei, Joel, valeu a pena as fichinhas lá, hein? Valeu a pena o investimento, As tá dando fichinhas. resultado. Acho que não é da época Ai, das foi. fichinhas, né? Não, não. Mas olha, meu pai, ele fazia de tudo. Você não tem noção. Meu pai, ele entrava assim nas igrejas, ele entrava nos congressos, às vezes a gente nem era convidado. Falavam, a minha filha, ela é cantora, você quer, sabe, Aquele pai deixar? orgulhoso, né? Nossa, meu pai em todas. Eu cheguei a cantar e fazer homenagem, pra você ter uma ideia, a amigos dos meus pais que queriam fazer homenagem para as esposas no centro da cidade. O pessoal naquela época era charme, né? Hoje ninguém quer receber isso, mas naquela época você receber um carro de som gritando o seu nome, aquela coisa era da hora demais, né? Era novidade. Nossa, eu cantei para um monte de gente fazendo homenagem para casal. O pessoal pedia para eu cantar, campeão, vencedor Jamile. Eu cantava todas assim no centro, era Que muito legal, legal. que Muito. legal. Minha música, meu pai dava o CDzinho, toca a música da minha filha aí na loja, tal. E de repente estava na loja, estava tocando as músicas. Meu pai foi incrível, meu pai foi incrível. Muito legal. Você mencionou aí que você participou do programa Raul Gil, é isso? Sim, foi assim. Eu cheguei a participar da primeira etapa. Eu tinha na faixa dos 15 anos, né? Consegui depois de muito tempo. Eu já estava há uns 2 anos me inscrevendo. Aí eu consegui uma audição e foi todo aquele processo. Meu pai pagou um dia inteiro assim de aula. Eu fazia aula de manhã cedo de tudo. Aula de teatro, de postura musical, de saber como falar, aula de canto, canto em grupo, tudo que era necessário para eu conseguir chegar lá e dar o meu melhor. Foi uma experiência muito boa. É uma primeira para poder fazer peneira para ir para o programa, né? Mas tinham muitas pessoas boas naquele dia. Então eu agradeço muito a Deus. Mas, infelizmente eu não passei para a segunda fase. E eu acredito que também tudo Deus tem um trabalhar, porque eu, olhando lá atrás, eu vi que eu não estava totalmente pronta, né? Mentalmente também, tipo, eu era muito avoada, né, para uma menina de 15 anos, para você já chegar, apresentar, ter maturidade de chegar no palco, apresentar um trabalho e tal. Então tudo tem um trabalhar. Aí eu fiquei na primeira etapa. Raul Gil entrou na sala, acho que foi o maior susto de todo mundo. Você tá ali fazendo a audição, de repente ele entrou, opa, gente, tudo bem? Eu falei, meu Deus, Raul Gil tá aqui, não acredito. Super carinhoso, não tenho o que falar. Eu ainda tenho muita vontade, não vou mentir, de um dia conhecer pessoalmente, porque ele foi extremamente carinhoso com todos os candidatos. Falou assim: não desistam dos seus sonhos, por mais que você não passe nessa, você continua tendo potencial. Te espero no próximo ano, não Ó, tenho o que uma falar. injeção de ânimo, Ele hein? foi maravilhoso com todo mundo. Ainda puxou uma lá no meio, não fui eu, mas puxou no meio e falou assim: canta uma música aí que eu quero ver. Desse jeito. Então, foi super. Abraçou, a equipe do SBT abraçou a gente de um jeito que não tem nem como falar. Foi uma experiência muito legal. Muito bom. Há quanto tempo você estuda música? Eu estudo música há 6 anos, vou pro 7º ano. Eu comecei a estudar depois que eu falei: pai, aceito o desafio. Eu tinha Foi 12. vencida? É, aceito o desafio. Aí eu comecei a fazer as aulas de canto, mas daí eu comecei a firmar para um outro lado. Até então, minha ideia era, viver de música, vender meu CD, aquela coisa, né? A gente já imagina um mundo de Nárnia, né? A gente esquece que tem um mundo real, uma realidade de música no Brasil, né? Então, na minha cabeça, vai dar tudo certo. Mas dentro desse meio, eu acabei conhecendo a parte do ensino. Então, eu estava fazendo conservatório de Tatuí, e para eu poder, né, me reajustar, as contas eram um pouquinho caro, né, para você ir 2 vezes, 3 vezes por semana para Tatuí para fazer, eu fazia canto erudito na época. Então, na época eu já, bem no finalzinho, eu já estava namorando meu esposo, e ele também comentou, falou assim, viu, você é boa, você já fez tantos anos de aula, eu estava com 18 anos, 18 para 19 anos. Daí ele falou: começa a dar aula, já vai te ajudar, vai te dar uma base. Então foi ali que eu comecei a realmente voltar, já tinha todo o ensino e comecei a dar aulas de canto. Aí eu voltei, então, toda a minha parte de canto para trabalhar para dar aula. Então já botei o Legal. ensino, foi muito legal. É, Tatuí é referência, né? Hum. Foi muito bom. Tatuí é referência demais, né? O conservatório aí conhecido na América Latina e ele forma profissionais de, meu Deus do céu, era incrível chegar lá e ver tanta gente boa. Você fica até sem graça, não vou mentir, porque você olha e você fala, uau! Inclusive, foi até uma oportunidade, né? Hoje no meu trabalho, encontrei várias amigas que também fizeram aula lá, tivemos a oportunidade de fazer aulas juntas, cresci muito, Acho que vai gente porque do Brasil todo pra lá, né? Pra estudar muito. música, né? Não, tinha gente que vinha de geral, Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Nossa, eu tinha amigos de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado mesmo. A galera vem em peso porque é algo que traz muita base. Base de teoria musical. Nossa, teoria é martelável, né, gente? Ou aprende ou aprende. Vai ler partitura, vamos tentar ler primeira vista, faz tudo. Então você sai de lá pronto. Eu fiquei muito feliz de estudar lá. Me deu muita base.
Então, eu tenho não muitos anos de carreira cristã, né? Eu sou novo convertido praticamente. Tenho aí 17 anos, né? Mas eu nunca aprendi uma música inteira. Você acha que eu consigo? Eu tenho recurso ainda? Claro! Ó, é muito. Eu só aprendo o refrão, cara. E isso porque a letra tá todo dia lá no culto, né? Passa no slide lá. Mas eu acho que eu tenho Gente. algum probleminha. Eu não consigo. Não, mas às vezes é a questão de focar, porque se eu te contar que já aconteceu isso comigo em igreja, de eu saber a música de cor e salteada e eu chegar lá e esquecer a letra. Aí tem aquele famoso miguezinho, né, que a gente dá, fala o quê? Só igreja! Joga uma coisa. Então é Só isso. igreja! Agora, gente, desculpa, revelei aí, né, o que não era pra ter É os revelado. O truques. segredo dos ministros aí. Né? Só igreja, ou você começa a emendar uns aleluia, dizer, oh, tô sentindo Aí Deus, começa ai, a muito engraçado. ministrar espontaneamente, Meu tal. Deus, eu já fiz tanto isso. Eu falei, Senhor, me ajuda a decorar. Então, foi até legal que todas as coisas que eu passei, eu comecei a acrescentar nas minhas aulas. Então, hoje eu criei métodos, tipo, para decorar letras de música, para Ó, entender tudo que legal, precisa. legal. Que eu falei assim, vocês não vão precisar passar pelo sofrimento que eu passei. Eu gosto muito, eu sempre tenho essa base, ser aquilo que eu não tive. Então, muitos professores não passavam isso para mim, eu tive que aprender na raça. Eu falei, então, dentro do meu método vai ser diferente. Vamos tentar ensinar o povo para ninguém passar e falar só a igreja depois. É que você esqueceu uma música, dá um branco de vez em quando. Não, Eu não normal. aprendi nenhuma, é diferente, é outro, é um caso seríssimo aí. Não, mas tem jeito sim, pode ficar tranquilo, tem jeito. Quais são as suas referências na música? Porque assim, a gente busca referência para o ministério, Sim. para a carreira cristã, não que, Aham. né, cada um tem sua identidade, né, não vai ser uma cópia, isso não é autêntico, né, mas Sim. referência é legal, É né? muito bom. Quais são as suas? Eu sempre brinco assim, falando que nada se cria, tudo se copia, né? Então, na verdade, você consegue ser autêntico pegando essas referências e falando, isso aqui é bom, isso aqui acrescenta. Então, você pega dessas referências e você forma a sua identidade, né? Então, baseado em outras pessoas que serviram de exemplo para você. Antigamente, a Aline Barros, acredito que era a referência de todo mundo, né? Então, a Aline Barros diante do trono era o ápice do momento. Aí, conforme eu fui aprendendo um pouquinho, conhecendo outras cantoras, veio essa era digital, então eu comecei a conseguir mais, abrir internet, conhecer outras cantoras, né? Então, já me deu bastante base. Mas hoje, a base que eu carrego, eu gosto muito de apreciar, assim, numa referência identidade mesmo, o que a pessoa fala, não só o que ela canta, né? Que é muito Ah, bom, importante. sim. Ela não apresentar só uma música boa, mas ela ter base, né, no que ela fala, ter testemunho de vida, né, para contar, gente, Nessas, presta atenção. nessas referências, você consegue perceber a espiritualidade, Eu a fuço tudo. presença? Eu fuço tudo. Vou É entrar lá, vou possível. ver cotidiano, eu quero conhecer, ver o tipo de postagem que a pessoa faz. Às vezes coloca um tipo de legenda, você já vê o que, que a pessoa pensa. Algumas coisas. É claro que ela discordar de você em algum momento, isso não vai fazer com que ela não seja mais minha referência. Mas quando se trata do que a gente carrega, que é música, então eu já falo, peraí, vamos ter uma base que faz muito bem. Então, eu amo pessoas que têm ar voltado para missões, porque elas conseguem acrescentar isso na música e entender mais sociedade, em amar mais. Então, eu gosto muito. As minhas referências, por exemplo, agora, Amanda Rodrigues, não sei se você já ouviu, mas ela é maravilhosa. Ela tem letras assim que dá um tapa na sua cara. Eu gosto de letra assim, que tipo, me chama a atenção e fala, nossa, eu preciso mudar. Então, Uhum. Amanda Rodrigues é uma das minhas referências. Eu gosto muito do Zé Bruno, do Resgate, porque eles gritam um monte de protesto ali no meio da música. Gosto disso também, não vou mentir. São bons, né? Gosto muito. Inclusive de uma entrevista dele, que foi a entrevista que mais me fez se apaixonar assim, pelo ministério, pela pessoa deles, que um músico cristão pode cobrar para cantar? Ele dá uma Hum. aula, assim, ó, no meio da entrevista, que eu falei, meu, a pessoa foi muito sábia. Então, eu gosto de verificar isso na pessoa, se ela tem base para ela poder falar. E eu percebi que tudo que ele fala é tudo que ele canta. Então, a gente vê, não é diferente, Tem tá junto, fundamento. tem fundamento. Então, gosto desses dois. Quem mais? Uma terceira que eu tô ouvindo bastante. Aí eu vejo muito pela parte musical. Que eu acredito que analisar também não tem como. Eu mexo com música, né? Então a gente olha tanto da parte de ministro, mas a gente também olha letra, jeito que a pessoa ministra, vê tudo. É,
Quem mais? Amanda, o Zé Bruno. É que eu sou muito eclética. Eu gosto de brincar muito com as músicas hoje em dia, né? Mas é Estevão Queiroga. Não sei se você já ouviu Não também. Ele é conheço. mais voltado para essa parte do MPB, do gospel, Ah, assim. Ele, legal. ele é muito legal. Ele traz umas letras que ensinam muita gente a pensar e ele é fiel no que ele fala e no que ele vive. Gosto muito. Eu Gosto- gosto mais dos cantores estranhos, você já percebeu, né? Eu vou É, numa vibe assim que eu gosto de escutar o que ninguém tá escutando, porque eu falo, os eu escondidos aqui tem uma base muito boa, ninguém viu ainda, mas tem gente, os escondidos aqui são bons. Ah, é legal, né? Porque aí você consegue um leque maior, né? Sim, É, assim, Thaís, um assunto talvez seja até. Mas essa questão, por exemplo, a diferença de um cristão cantando, assim, vamos dizer, usar a expressão com a alma, que aham, quem for do meio vai entender. Quem não for do meio é quando canta assim com aham, essência. sim, É, a gente vê muitas pessoas gravando músicas chamadas gospel, né? São expressões sim, aí, mas profissionais, que não necessariamente têm uma carreira cristã ou uma sim, vida cristã. uhum, E aí, como que a gente lida com isso? Porque para você trazer, por exemplo, numa igreja, você vai sondar isso. Mas para uhum, um evento grande, tudo isso parece que passa batido, né? Tem muito disso passa, também. Muitas pessoas que passa. cantam, ou eu estou enganado, tem muitas pessoas que cantam músicas, vamos dizer, gospel, entre aspas, mas que não necessariamente são cristãs. Elas são É, profissionais. sim. Acontece muito. Eu acredito que, infelizmente, a gente vai passar por isso. É mercado, né? É Mercado. mercado da música. É o mercado da música. Então, parece que não, mas tem muita gente por aí que é porque tem visibilidade, entendeu? Então, pela visibilidade, uma gravadora já fala, "Ó, aqui eu posso ganhar. Então, o Aqui, mercado entendeu? milionário aí, O promete que muito. é? Tipo assim, se você pega um cover que às vezes não tem maturidade nenhuma para poder guiar pessoas através de uma música, né? Trazer ali porque, querendo ou não, eu sempre falo isso, eu sempre falo pro meu esposo, me cobre isso, porque eu quero muito isso na minha vida. A pessoa vai ouvir minha música, ela vai me ver como referência. Então, às vezes, uma canção minha pode falar com aquela pessoa e eu preciso ter uma base de vida, porque uma hora essa pessoa pode vir falar comigo. Se ela quiser contar uma história, se ela quiser pedir um conselho, eu posso apresentar a melhor música da vida, mas e base? O que eu vou ter para falar para aquela pessoa? Então, no começo realmente é muito difícil, é muito difícil. Quando você vai em evento, tudo, a pessoa vai trazer para você o melhor que ela tem na canção. Aí o que vai fazer diferença são frutos. Eu vejo muitas pessoas por aí que até caíram, né, já na internet mesmo, assim, que descobriram coisas, tal, casos antigos, casos atuais. É muito triste. E eu acredito assim, eu fico feliz de ter confiado na pessoa, mas que triste que essa pessoa, na verdade, era outra. Mas quem vai dizer são os frutos. Eu sempre Uhum. acredito na lei da semeadura de verdade. Então, graças a Deus que meu coração foi sincero quando eu cantei aquela canção, quando eu vivi aquilo que ele falou. Mas se infelizmente ele não quiser isso, tipo assim, continuar orando e querer que ele volte. Ou que pelo menos ele, na verdade, não volte, mas na verdade ele nunca voltou, às vezes, né? Já estava ali, já foi pra É. frente. Então, às vezes, que ele queira conhecer de verdade, né? Queira apresentar não só música, mas conteúdo, né? Fora Essa expressão de vida conta muito, né? Além conta. da técnica, né? Ai, conta demais, porque eu percebi que eu senti falta disso nas pessoas. Foi na minha adolescência, eu tive várias decepções assim que aconteceu de eu ser chamada para cantar. Por exemplo, não vou citar nomes, claro, mas aqui em Sorocaba, quando veio outros artistas, uns me impressionaram, outros me decepcionaram. Eu falei, não acredito. Essa pessoa, mas eu cantava a música dela, mas era isso. Mas pessoalmente você fala, meu Deus. Como que a pessoa conseguiu fazer um negócio desse? Você se assusta. Mas graças a Deus que a gente tem que começar realmente a olhar para Deus, porque o homem ele é falho. Eu acredito que uma pessoa até também pode criar uma expectativa acerca de mim de uma canção, e às vezes quando ela me conhecer no pessoal, ela vai ver, nossa, mas eu achei que era de outro jeito. Às vezes todo mundo vai pensar de alguma É. forma, né? A gente tem que ter nossa base realmente enraizada em Deus. E eu gosto de ser o mais transparente possível. Até as minhas letras falam disso. Tudo que eu componho é muito as histórias de situações que eu passei. Eu tento ser muito muito simples. Eu gosto de dizer que Jesus era simples, né? Então Demais. eu gosto de E trazer profundo, né? Não deixa de ser profundo, eu né? gosto de trazer essa simplicidade. Então eu não eu falo assim, Senhor, que um dia as pessoas não olhem para mim e pensem que eu sou uma pessoa assim, imaginem uma pessoa e de repente ela se assusta, se choca de eu ser outra. Eu quero ser transparente, E alguém tanto já no disse, altar como fora dele. e alguém já disse, né? Simplicidade é o maior grau de sofisticação, né? E Boa, boa.
Porque essa questão, por exemplo, assim, a gente vê nas igrejas hoje, né? Pegar. A gente ainda tem um pouco de critério, né? Aham, Mas, assim, no geral, acontece muita coisa sem critério, né? sim. Eu até vi algo, eu estava conversando com a Dayana, de uma igreja que chamou uma cantora sertaneja para cantar lá no púlpito. E, Aham. assim, trata como uma evangelização, enfim, uma inclusão, não sei direito o que é. Mas assim, é tão polêmico isso, é uma linha tão perigosa pra gente. É um choque, eu acredito, de da gente já vir de uma cultura. Eu acho legal quando você abre espaço para a pessoa conhecer esse evangelho, né? Mas eu não sei como seria essa base para outros também que estão assistindo. Você já levar, às vezes, para fazer uma participação, eu acredito que é super válido. Não sei porque. Eu falo assim, eu não sou merecedora. Eu não posso dizer quem merece, quem não merece. Eu fico muito com isso. Eu falei assim, eu não posso dizer. Mas estar ali e ver que a pessoa tá sentindo de querer cantar junto comigo, eu acho legal, mas eu não acho legal quando aquela pessoa a gente já coloca ela para ser madura na fé. Sabe? Aquela coisa de amadurecimento, tipo, pessoas que acabou de começar, nem conhece ainda, tá caminhando em conhecer e a gente já coloca ela como um oficial, como já para poder ministrar, como já falar que base ela vai ter. Queimou as etapas, os processos, né? Pulou as etapas, porque eu falei, que base que ela vai ter para falar? E é capaz dela levar outras pessoas. Eu acredito que é o mesmo meio de quando a gente pega novas pessoas e coloca para liderança. Aconteceu isso comigo. Me colocaram para ser líder de jovem uma vez, mas nem me explicaram como que era ser líder de jovem. Quebrei a cara de um jeito absurdo. Foi terrível. Foi terrível. Aprendi muito, aprendi, mas foi uma pessoa imatura. Então, como eu, na minha maturidade, conseguiria ajudar outros jovens nas suas deficiências, eu estava passando pelas mesmas situações que os mesmos jovens, eles tinham a mesma idade que eu. O que, que eu tinha para falar para eles? O que, que eu tinha para ajudar? O que, que eu tinha para alertar? O que, que eu podia fazer? Que às Então, vezes na falta de alguém, né? eu acredito que é isso. Tipo assim, às vezes cantar, tipo, ai, você tem um talento, você tem um dom aí, você vai cantar, tudo bem. Mas agora colocar você como oficial, tipo, colocar você para mim dizer, calma, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto primeiro, que eu acredito Certo. que vai fazer mais diferença. Você vai ter mais base quando você chegar lá. Vamos caminhar? E as surpresas do caminhar aí? Oh, meu Deus, Falando em nossa caminhar, senhora. muitas surpresas. Que teve muitas, teve muitas. Eu acredito que todas elas foi um trabalhar de Deus na minha vida para eu entender que não era só música que eu precisava levar. Porque até então, ai que doideira, olha o que, que eu pensava, qual era o propósito de Deus na minha vida. Eu falava que a promessa de Deus na minha vida era o quê? Eu gravar meu CD vai bombar, eu vou ficar famosa e as pessoas vão comprar meu CD. Esse era o meu propósito na vida, entendeu? Eu achava que o propósito de Inocente. Deus o propósito de Deus era me fazer famosa, entendeu? Era assim, esse era o propósito. Aí eu falei, no meio do caminho, comecei a ficar em choque com isso, porque não acontecia. Sabe quando você pensa que parece que é algo que tem que acontecer, tem que acontecer, tem que ficar famosa? Até descobrir que foi chamada para servir e É, pode servir cantando, demorou. sabe quando é que veio isso? Quando, graças a Deus, me veio a oportunidade de fazer missões. Então, eu já Ah, estava que dando aula experiência nas igrejas. legal, Por hein? isso que eu falo que todo mundo um dia deve fazer missão na vida, gente. Sério. Ah, mas eu não tenho chamado para missão. Meu querido, todo mundo tem chamado para fazer missão. Uns são transcultural, outros são urbanos, no nosso bairro, tudo, tudo. A gente nasceu para fazer. Por quê? Porque a gente aprende a ter empatia pelas pessoas, a gente aprende a amar, a gente aprende o evangelho com as pessoas. A gente leva cada tapa na cara. É Então, assim, diferente de tudo isso que se tem na é igreja, vamos dizer assim. diferente. Você tem muita coisa na igreja, né? Você tem Uhum, muito aparato, assim. sim. Lá é O desprovido de quê? tudo, dependente da graça de Deus. Faltou sabonete, faltava Que bênção. shampoo, dava vontade de comer um doce, não tem onde comprar, você não tem dinheiro, faltava dinheiro para voltar para casa, e agora preciso voltar para casa, não tem nem dinheiro para voltar. Cheguei a me perder, não tinha passe para voltar para casa, no celular acabou a bateria. Inúmeras coisas, mas o que aconteceu comigo na missão? Eu era toda essa menina assim que achava que eu vivia no mundo de Nárnia, nunca tinha. Meu pai sempre me escondia. Eu passava por situações nas igrejas, né? Mas eu nunca tinha vivido assim fora da realidade da igreja, assim. Não, sempre fazia coisas para dentro. E então, dentro desse meio, eu participei desse culto de missões, onde veio um missionário do sertão. Ele acabou comigo. Onde que foi aí esse trabalho missionário? Era uma igreja que. Era uma igreja aqui em Sorocaba, só que ela já fechou, se chamava I Hope. Foi um missionário que veio num culto de missões, tipo no mês do Portas Abertas, sabe?
tipo, que tinha mês do Portas sim, Abertas. sim. Aí veio um missionário, e daí ele fazia missão em Juazeiro do Norte, no sertão de Juazeiro. E daí eu lembro que quando ele começou a falar, acabou comigo, porque eu achei que eu fazia de tudo na igreja. Eu achei que, tipo assim, eu tava bem. Eu falei, nossa, eu vou pro céu tranquilo, assim, ó. Tipo, na minha cabeça, eu vou pro céu tranquilo. Eu faço tudo, eu tô aqui até quando não precisam de mim. Eu fazia tudo pra dentro, eu não entendi que igreja é chamado pra fora. É muito bem. Isso é Gente, pelo amor importante. de Deus, tá? É legal você fazer, é necessário. E você, como membro, a igreja te dá todo o suporte. E o mínimo é a gente estar ali para a igreja. Mas eu quis dizer que eu estava vivendo naquele mundo achando que aquele era o meu trabalho em Deus. Eu tinha que fazer ali Não, dentro. mas é importante, porque isso vai É, abrir a mente. abriu minha mente. Eu fiquei 4 meses na missão. Eu vi de tudo. E aquilo me deu base e maturidade. Eu voltei outra pessoa. Eu lembro que eu vi tanta coisa, eu vi uma realidade completamente fora. E as minhas letras mudaram. Tudo que eu fiz, tudo que eu estava fazendo modificou. A minha vida começou a ter propósito. Antes eu não tinha propósito. Eu vivia assim, achando que realmente era isso que Deus queria Fazendo de mim. coisas. Aí agora eu parei e eu falei assim, não. O chamado que Deus me deu é com pessoas. E a arma que eu tenho é o quê? É a música. Então, como que eu vou pegar o que eu tenho e agora eu vou transformar isso, vou pegar isso para transformar a vida das pessoas. Então, agora já mudou. Então, eu falei, meu chamado são pessoas e eu quero fazer. Então, eu voltei sedenta, assim. Eu voltei outra pessoa mesmo. Minhas composições, inclusive, eu lancei uma canção recentemente que se chama Inversão. E na canção Inversão, eu falei sobre toda a necessidade, que infelizmente é uma realidade da igreja. A igreja não ajuda missões. Então, o que eu mais passei por lá era de um missionário que não sabia como ele ia se sustentar aquele mês, porque a igreja preferiu trocar a aparelhagem de som e cortaram a verba do missionário. Eu falei, não, mentira. Eu falei, não existe igreja que faz isso assim. É o mais comum, fizeram isso comigo mês passado. O meu pastor já não retorna o meu. Que eles têm que fazer um. Eles têm que fazer uma base assim, tipo, do Um mês, um relatório. relatório. Uhum. Isso. Tinha pastor que falou assim, meu pastor já não me responde há 3 meses. Tinha outro que foi pior ainda. Esse eu não acreditei, que infelizmente a igreja estava recebendo as ofertas e a igreja dizia que estava sendo enviada para o missionário, mas a igreja estava pegando É as sério ofertas. isso? Eu não Ah, acreditei. Eu não acreditei. Então eu vi uma outra realidade de uma igreja que eu nunca tinha visto. Falei, gente, para mim era picuinha, era coisa boba que acontecia dentro da igreja, não isso. Falou, é muito comum. Eu falei, eu não acredito. Então eu comecei a ver uma outra realidade. uhum. Então isso me chocou e eu voltei disposta, através da minha música, apresentar algo diferente. E a minha mente foi mudada. Eu era de uma igreja um pouco mais conservadora, um pouco religiosa demais, né? Era uma igreja mais voltada para o âmbito religioso. Então, isso me atrapalhou com as pessoas, porque eu me achava mais especial do que elas por estar dentro da igreja. Então, eu já tinha essa visão. E quando eu saí de lá, eu falei: quem sou eu? Tipo assim, eu sou igual a qualquer outra pessoa, eu não tenho mérito nenhum, é a graça. Eu comecei a sair de lá falando, é a graça. Então eu já saí falando, eu preciso ir para uma igreja porque eu preciso ser ensinada. Eu não fui ensinada. Eu fui ensinada só a ter medo do inferno. Eu não fui ensinada para poder ajudar pessoas. E foi aí que tudo começou. Então, os desafios começaram aí. Quando eu fiz missões, a minha mente mudou. Mudou total. E eu voltei diferente. Hoje eu sou outra pessoa. Nossa, você ia odiar a Thaís que você conheceu antes de me conhecer. É, Nossa, era imagina. terrível. Eu só cantava, amigo. Só É. cantava, mas não sabia fazer outra E assim, coisa. quando você amadurece na fé, no conhecimento da palavra, você não aceita outra coisa, né? Que não seja algo Eu parava maduro, para pensar. profundo. Eu parava para pensar. Hoje eu É. agradeço a Deus. Sou da presbiteriana independente. Agradeço a Deus pelo meu pastor, o Caio. Tava ali o tempo todo. Hoje eu pego as minhas letras, eu envio também, já cheguei a enviar. Caio, dá uma olhada. Eu acredito que as pessoas às vezes compõem numa inspiração, mas não sabe se está dentro de um contexto bíblico. Está certo. Pastor, dá uma olhada, vê se está certo, a linha de Analisada assim, pensamento, dá uma teológica. analisada. Aham. Então, eu sou muito preocupada com essas coisas, eu sou Ah, muito mas é muito preocupada. legal, até da sua parte, ter essa parceria com o seu pastor, né? Sim. Porque é um trabalho em conjunto, né? Não tem aquela. É para um único propósito, então Sim, vamos fazer do exato. melhor jeito, né? É. E daí, depois que eu voltei da missão, foi através da companhia de teatro Giovanni Si. Eu fui para lá, não fui simplesmente fazer missão, fui como professora de canto. Então, fui dar aulas de canto na comunidade. E quando eu vi, eu achei que era eu que estava ensinando as crianças, mas na verdade eu que fui ensinada. Eu saí de lá, né, sendo ensinada. Lição de vida. Lição de vida. E daí, depois de missão, é que as coisas começaram a acontecer. Daí vem os processos que eu não imaginei, né? Então, depois disso, veio um pouquinho mais para frente, a companhia mesmo de teatro Giovanni Si me chamou para o Rua Azusa.
né? Que foi então, o fala um musical do pouco Rua disso. Azusa. Foi muito. Ai, foi uma experiência muito linda. Eu confesso que eu e meu esposo tinha acabado de noivar e eu tinha perdido meu emprego. Eu trabalhava numa escola de música, aí infelizmente passaram por os processos, eu fui demitida. Eu falei, pronto, acabou minha vida. Fiquei noiva. Acho que é o processo de todo mundo, né? A maioria das pessoas, quando começa a noivar, perde o emprego. Eu falei, pronto, lascou. O que que eu vou fazer? E nesse meio do caminho, a companhia entrou em contato que eles gostam muito de ter pessoas conhecidas, né? Tipo assim, dentro deles, que eles conheçam para poder fazer parte. Eles estavam precisando de mezzo-soprano, e daí uma amiga me indicou, e eu falei, vou fazer a audição. Só sabia cantar, não lembrava mais como é que atuava essas coisas, nada. Fui, fiquei em imersão com eles, passei nessa peneira, né, da parte do cantar. Fiquei com eles em imersão durante 2 meses, 12 horas de ensaio por dia, final Nossa, de 2018. Eu só voltava final de semana para casa, ficava de segunda a sexta-feira lá, todos os dias, 7 horas da não manhã, dá todo nem mundo de pra pé. reclamar dos ensaios do O louvor quê? e tudo mais. Mas foi assim, foi uma experiência incrível. Tá do lado de pessoas assim. Foi um ano em cartaz, a gente ficou em cartaz em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi o ano de 2019, foi antes da pandemia. Foi lindo. Ademar de Campos, Jéssica Augusto, Soraya Moraes. Quando você vê essas pessoas de perto, você fala: Meu Deus, mentira! Eu cantava as músicas da Soraya, a Soraya tá aqui, como assim? Pastor Ademar de Campos, eu, yeah, yeah! Amor em pessoa, então eu comecei a ver que eles são gente como a gente. Foi uma experiência muito linda. E eu fui stand-in, né? Stand-in é a substituta da Soraya Moraes na peça, fazendo a Laura Smith. Foi uma honra para mim. Foi Deus, assim, em cada detalhe, se mostrando presente e me ensinando, né? Então eu aprendi durante esse ano inteiro de musical. Inclusive, se Deus quiser, logo, logo vai voltar. Não sei se eu estarei no elenco, eu gostaria muito, mas Deus sabe o dia de amanhã. E tomara Deus que o teatro volte logo, né? Querendo ou não, é uma base missionária. Esse musical veio para levar recursos para Angola, para a base deles em Angola. Então a gente torce para que volte logo, para que eles consigam continuar tendo recursos para poder ajudar as crianças lá, né? Certo. Você fez uma turnê. Você tem uma questão de que você representou o Brasil. Em qual evento que foi? O que que é? Gente, verdade. Esse aí foi o vídeo do Amazing Grace do Covid, dos Ah, 50 países afetados pelo Covid. Esse aí foi um presente de Deus mesmo na minha vida. Eu confesso que até hoje eu fico então em era uma choque. pessoa Era uma pessoa por por país. país. Por país. Eu não acreditei. Foi assim, a gente tem alguns amigos na missão, né? E um desses amigos, que é o pastor Jonathan, Deus abençoe, pastor, por essa oportunidade, né? Ele tem contato mais com essas bases missionárias de outros lugares, né? E daí ele mandou uma mensagem para mim, mandou pro meu esposo e falou: Olha, Thaís, Thaís não, falou: Ó, Renato, tá tendo esse projeto aqui, que essa organização vai fazer, que se chama The Norman Christian Life, e eles querem unir uma pessoa de cada país para poder cantar Amazing Grace. Aí falou: Pede pra Thaís gravar. A gente estava tão na correria que confesso que a gente gravou aos 44 do segundo tempo, assim, sabe? Tipo, quase para fechar mesmo. Gravamos e a gente nem esperava nada. Né? Só deixamos assim e nem perguntamos, deu certo? Será que escolheram? Não escolheram? Não falamos mais nada. Pastor, foi muito engraçado, porque tô eu do nada, acordei. Quando eu liguei, porque eu deixei a internet desligada. Quando eu liguei, meu celular não parava de vir mensagem. Pá, 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 mas choveu, assim, num nível. Meu Deus, alguém morreu, né? A gente já pensava, alguém morreu. O que que aconteceu? Thaís, é você? Thaís, é você? Quando eu vi um print do lugar que eu tinha gravado, que a gente gravou lá na câmara, perto da bandeira mesmo ali. Sou eu, quando eu vi, eu tinha sido escolhida. E o vídeo eu chorei, mas eu chorei que nem uma doida. E viralizou. Quando eu vi, tinha viralizado. E eu fiquei em choque. E a partir dali foi um presente mesmo de Deus, porque quando iniciou a pandemia, eu tava com muitos projetos. E eu e meu esposo já tava assim, vamos começar. Quando veio começar? Veio pandemia. Falei, pronto, Ah, acabou a vida, né? O que que eu vou fazer agora? Então eu chorei muito, porque eu falei assim para Deus, como que eu posso exercer o meu trabalho agora em pandemia? O que que eu vou fazer? Então eu comecei a chorar muito sem ter para onde ir. E quando veio esse vídeo, Deus falou assim: "Você não entendeu ainda que eu tô cuidando? Por que que você ainda tá se preocupando, sabe? Para de se preocupar e deixa que eu faço. Você falou que sua vida seria voltada para missões, então deixa que eu faço do meu jeito. Vai vir pandemia, eu vou fazer do meu jeito. Eu quis você, sabe, Deus me quis lá no vídeo
para poder mostrar, eu tô trabalhando. Muito bom, Descansa. né? Muito bom. Foi E as lindo. igrejas também teve que, assim, aprender Todo muita mundo coisa teve nesse que se período, né? readaptar, É. todo mundo aí. A gente aprendeu muito. Acredito que a pandemia veio assim. Em tudo Deus tem um propósito, né? A gente não sabe por Sim, que que Deus permitiu, a mas a gente tirou gente sabe aprendizado que de tudo. a A gente tirou gente aprendizado aprendeu de como tudo. igreja, né? E Sim. muita igreja teve que se mexer, O porque quê? muito para dentro teve que se voltar um pouquinho para fora e ser mais Sim, igreja, né? sim, Deus tem seus propósitos. sim. Daí foi isso, veio entrevista, Cruzeiro do Sul, saí do jornal, falei, o quê? Recebi o voto de congratulação, depois eu falei, gente, foi vindo umas coisas assim, não sabia de onde que vinha, eu só segui, eu falei, vamos seguir, né, se tá chegando, amém, né, Deus É. abençoe, e foi indo. Até tirando foto, dando autógrafo. Você como professora de canto, né? Quais são as dicas aí para Ministério de Louvor? O que você deixa aí pro pessoal? Porque é importante, né? Ai, é Muita muito, gente vai muito, muito acompanhar aí. importante. Inclusive, eu tenho, né, um trabalho que aos poucos está retomando, né, pelos cuidados, eu não tinha retomado ainda. Então, estamos aos poucos retomando com a questão de aulas para grupo de louvor, mas eu acho de extrema importância. A pessoa tá lá na frente, ela se espelha em quem está cantando. Então, eu levo isso muito, muito a sério. Então, dicas de forma técnica. Primeiro, cuide da sua voz. Compreenda, entenda a sua classificação vocal, se você é soprano, se você é contralto, se você é tenor, se é barítono, se é mesmo. Isso já vai fazer toda a diferença, porque você já entra complementando um pouquinho mais, você sabe onde você tá. Você já se encontra ali, sabe? Isso aí é para não ficar igual o Zezé de Camargo? Pra não, sabe, na verdade a classificação ela já facilita muito. Ah, Você já vai saber se organizar quando você chegar no grupo. Aí o segundo ponto, se você realmente se dedicar, fazer algumas aulas, isso vai ajudar muito para tirar a voz da garganta. A pior coisa é você ter alguém que força canta. muito. Aí entra algo que eu coloco no meu módulo que se chama Síndrome de Zezé. A Síndrome de Zezé é aquela veia que o Zezé tem ali no pescoço que, sabe, enrijece ali, você sofre para cantar uma nota, quando na verdade não precisava morrer ali para cantar. Então, nas aulas eu ensino todo esse processo para você cantar de forma leve e o grupo trabalhar em conjunto. Né? Higiene vocal é super importante. Tome cuidado com água gelada, a questão de alimentação. Se você souber faça aquecimentos vocais antes de cantar. Escolha de repertório é muito importante. Repertório com antecedência já vai ajudar todo o pessoal do louvor a estar preparado para o dia que for ensaiar. O repertório entra no conforto da voz do ministro ou não? Olha, esse é um caso muito importante. É legal sempre pensar no geral, porém, quem vai ter que se adaptar melhor é quem vai estar à frente ministrando. Então, se o ministro vai estar lá na frente ministrando e a música for entregada, por exemplo, com antecedência, quem está lá atrás já vai ter que se adequar, porque ele vai ter que segurar a base para que o ministro possa falar com a igreja. Ok. Então, aqui tem que estar estruturado. Então, se ele ensaia, se ele recebe a música com antecedência, ele prepara, consigo fazer uma divisão vocal. Ó, a música tá muito alta para mim, tem como fazer. Então, a gente já começa a reajustar toda essa base para ela se manter firme para o ministro. Isso também é cuidar da voz. O quê? Demais, porque tem muita gente que sai rouca, né? Ai, cantei demais, a música tava muito alta para mim. Pera, mas tem como resolver. Vamos todo mundo se ajudar aí. Se a gente divide, né, a carga, dá tudo certo. Então, conversar é tudo. Então, não simplesmente cante, mas converse. Ó, tá doendo minha voz. Procure um profissional da voz. Isso é muito importante, porque a voz vai se deteriorando, vai desgastando, vai machucando. Aí depois que tem um problema, não dá. Geralmente, infelizmente é isso, pastor, fazendo até um lamento. Infelizmente, as pessoas a maioria que chega para fazer aula de canto, já chega com problema na voz. Não quer chegar antes de acontecer o problema. Já chega com problema. Eu falo, meu querido, mas eu não sou médica, eu não tenho como cuidar ali. Não sou, né, um otorrino, não sou fonoaudiólogo para saber como é que tá a sua voz. Eu cuido da parte cantada. Aí você tem que levar a pessoa para fazer um tratamento, ver se está tudo bem. Então, o processo sai mais, dói no bolso. Então, é sempre bom procurar um profissional para que você possa exercer o seu trabalho na igreja com excelência. Não é para Deus? Então, vamos fazer direito, né? O pessoal confunde ainda cantar alto com cantar bem? Tem isso ou não? Meu Jesus, tem demais. Alto assim, de volume mesmo. Sim, sim, Né? tem. Tem muito. Tem gente que acha que é potência, que você tá Isso. cantando. Tá. Eu falei assim, não, não é. Por exemplo, porque o cantar alto as pessoas associam com agudo. Não, calma aí. Cantar alto, gritar, volume, não é. Agudo é jeito, não é força. Então a pessoa já começa errando aí. E desgasta. Você pode ter certeza que a pessoa cantou a primeira música, se não for no final dela, mas na próxima música ela já não tem voz.
por conta de volume. Não é volume, é toda uma estrutura. A gente organiza é um quebra-cabeça. Então, a gente organiza a voz da pessoa para ela trabalhar e ela conseguir cantar um repertório inteiro numa noite, não só uma música e sair rouca. Saiu rouca, tem problema, gente. Ninguém deve sair rouco de um evento. Se você fez certo, você não sai rouco. Ah, Não sai interessante. rouco. É. As pessoas acham assim, nossa, cantei muito hoje, por isso que eu tô até rouca. Não, você cantou errado, por isso que você tá rouca, porque é Muito verdade. tempo cantando errado. Cantou errado, ficou rouca. Thaís, essa altura do campeonato aí, quais são os projetos que você está trabalhando, o que você está desenvolvendo? Nossa, tem bastante. Eu confesso que no meio da pandemia a gente ficou assim, meu Deus, o que que vai apresentar? Mas que nem eu falei, Deus foi muito bom. Então, aonde a gente não tinha mais o que fazer, não imaginava, Deus começou a trazer novidades assim, trouxe pessoas para abençoar a nossa caminhada e isso fez a gente frutificar e em muitos outros lados. Musicalmente falando, né? Recentemente eu lancei duas canções. Uma delas foi uma canção autoral, que foi uma canção que eu fiz lá da época do sertão e a gente fez com banda, que ficou aí um processo de 1 ano para ela ficar pronta, porque veio todos esses lances da pandemia, né? Então a gente se reajustou. Lançamos recentemente, tá maravilhosa, gente, para quem quiser conhecer em versão, tá lá no meu YouTube, Thaís Jamile. E daí, agora, recentemente, né, há alguns dias atrás, eu lancei uma versão de uma música do Hilson, que se chama Quem Dizes Que Sou, que foi uma música que eu fiz um feat com um amigo meu, Lucas Diniz, que é um amigo de longa caminhada, desde a adolescência. Então, foi uma versão muito especial que a gente fez e eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas. Essas canções também estão disponíveis já nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, né? E estão disponíveis o clipe oficial também no YouTube. Então, a princípio de agora, foram essas canções que eu lancei, assim, com muita felicidade, porque a gente estava um pouco parado, reorganizando, se reestruturando para poder voltar ao que a gente ama fazer, né? Estamos sentindo muita saudade e já tem novidades também que nós vamos, sim, já estamos aí nesse futuro breve, breve mesmo, de voltar com os workshops de música, que era workshops para grupos de louvor que a gente organizava, a gente amava isso, a gente teve que dar essa pausa, já estamos voltando. Estamos voltando também, em breve também, com as agendas, né, que a gente Tomara. ama, a gente gosta demais, sente saudade, vocês não têm ideia como a gente sente Próximo ano acho saudade. que normaliza, Nossa, em nome creio. de Jesus, porque a gente Né? sente muita saudade. Tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa ali que, meu Deus! Então a gente não vê a hora. E a gente está preparando canções futuras. Então tem 2 canções que já estão em processo de finalização de estúdio que a gente pretende lançar, que tem a ver com a pandemia também. Então eu fiz canções baseadas nas situações que eu passei em meio à pandemia para estar lançando. E do meu trabalho também, eu trabalho com música, mas eu também trabalho como professora de canto, então eu tenho o meu curso digital, que eu lancei em meio à pandemia também, que foi maravilhoso. Se chama Voz em Canto, então se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, é o meu conteúdo via Hotmart, ensino básico, intermediário, com entrega de certificado, mentoria particular, mentoria em grupo. Eu já estou na minha 2ª turma, em breve já estou indo para a 3ª turma já do Voz em Canto. Então é lindo, eu trabalho toda a estrutura de tudo que a pessoa precisa e até os bônus de fisiologia vocal, com fonoaudiólogo, com produtor musical, pessoas do teatro, né, lá do pessoal do Giovanni Si, que gravaram videoaulas para poder passar não só aula de canto, mas tudo que a pessoa precisa aprender no contexto artístico no geral. Então, é um curso super completo, super completo. Muito bom. E o Renato faz parte desses projetos aí? Tá aqui, Tem um dedinho dele? o que se tem? Eu acredito Chegou que, ali olha, o que o a meu Thaís disse que é pai bonito. pode vir pra cá, mozão, que eu tô doida pra que ele fale. Por quê? Porque foi muito importante quando o Renato foi pedir a minha mão pro meu pai, o meu pai, ele foi sincero. Meu pai olhou e falou assim: "Você sabe que a Thaís, ela tem chamado pra missões, você sabe que a Thaís, ela tem essa parte musical. Eu tô deixando ela agora com você. Você vai cuidar disso?" Meu pai foi na lata. Ele falou: cara. "Vou." E ele tem cumprido até hoje, né, mozão? Porque, olha, todos os trabalhos, tudo que você tem visto aí com excelência, os clipes, tudo obra dele. E aí, Renato, tudo bom? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Obrigado, pastor. Que homem lindo, né, gente? A gente combinou certinho para ela falar isso lá em casa, Coisas pra ela elevadas. elogiar. Tá, sim, marcou um ponto. marcou um ponto. E aí, sentiu o peso da responsabilidade aí quando o sogro chegou e... Não, foi uma responsabilidade. Na Ó, verdade, não tô te passando só uma filha, é uma missionária. Deixou bem Sim. claro, e não vai desvirtuar. Mas tá somando, né? Sim, é legal que
um complementa o sonho do outro, né? E os dois, né, sonham juntos para chegar no propósito que Deus colocou no coração, né? Que legal. E esse é um desafio, né, amor? Assim, mas ao mesmo tempo, toda essa caminhada com a música, essa caminhada com o ministério, não é nenhum peso, assim, né? Pra gente é um prazer, né? É um prazer estar podendo lançar novos trabalhos, é um prazer poder estar ministrando realmente o que Deus colocou no coração da Thaís. Então, na verdade, é uma honra, falando pra mim, tá podendo caminhar junto com ela, tá podendo fazer esses trabalhos. Assim. Maravilha. É que Ganhei você 2 pontos agora. Opa, cara, tá indo bem, hein? Tá indo bem. Ganhou mais um pontinho, É. mas eu sempre falo é parceria. Aqui é parceria. Que você é da área da música também, né? Você é da música também, né? Sim, exatamente. Na verdade, eu toco guitarra, né, e Aham. violão desde os 13 anos, né, 13 para 14, né? Aí, tipo, durante algum tempo, assim, na minha vida, quando eu tava já com os 20, eu dei aula, né, de guitarra e violão, mas Pô, cara, hoje... virou o casal 20, então. Mas hoje financeiramente minha renda não vem da música, né? Mas a música tá presente, assim, em grande parte da minha vida, assim, mais da metade da minha vida. E você tem algum trabalho individual? Você tem banda? Ou vocês trabalham junto? Como que funciona? Ou vocês fazem trabalhos individuais e junto também? Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Tipo, assim, eu tenho meu trabalho, meu trabalho de publicidade, né? Que eu trabalho com publicidade, parte de marketing e tal, que é individual. E a Ah, parte é? de... Pode deixar aí depois na descrição aí Tá. os contatos e Gente, tudo ele é o mais. melhor. É só vocês olharem no meu feed, todos os meus trabalhos, os vídeos, né? Que nem eu falo. Cara, nós Tudo estamos é obra precisando. dele. Estamos precisando, viu? Tudo é obra dele, gente. Não, eu só canto aqui. Eu tenho que fechar com ele um pacote aqui que a gente tá... E a parte musical a gente tem, né? O ministério que a gente... Acho que desde que a gente começou a namorar, a gente já começou a caminhar junto, né? A gente começou a afunilar um pouco mais e deixar a parte ministerial e musical um pouco mais... Lapidar um pouco mais, né, amor? Assim. Mas agora, projetos musicais seria só com a Thaís mesmo e na igreja, né? Que na igreja que a gente participa, onde a gente é voluntário na parte do louvor, né? Também. Tenta Sim. conciliar tudo, né? Vocês congregam lá na IPI, né? Aí você era da presbiteriana e levou ela? Como que foi esse Nossa, negócio? essa história é longa. Mas Deu pano pra manga, hein? Não, o Renato me conheceu, era bleia de verdade. É. Saí, cabelão até aqui a cintura. Fogo puro. O Só no quê? sapatinho. Que Fogo rodava. puro. Na verdade, assim, eu cresci na Assembleia de Deus, né? Ah, Comecei na Assembleia, nasci na Assembleia de Deus. Até meus 12, 13 anos, eu ia na Assembleia. Depois eu fui para uma outra igreja, que era uma igreja um pouco mais na linha neopentecostal, que era a iHope, né? Comunidade. Na verdade, ela começou sendo Sara Nossa Terra, depois virou para Comunidade Cristã de Sorocaba e depois virou a iHope. Aí depois eu fiquei nessa igreja até mais ou menos os meus 18, 19 anos, né? Aí foi quando eu conheci a Thaís, né? Que a gente se conheceu num coral de música black. Aí nesse tempo desse Eu coral... cantava, tá, ele tocava no exato. coral. Aí passou um tempo assim, tal, a gente começou a conversar, começou a namorar. Aí a Thaís me levou pra Assembleia de novo. Daí a gente ficou eu fiquei na Tadinho, sofreu. a gente ficou na Assembleia um bom tempo e tal. Conta aquela história lá. Qual? Eu tenho que contar essa história. Ah, No primeiro dia que ele foi na igreja, eu esqueci de avisar pra ele tirar o brinco. E eu tava assim mandando mensagem, Meu pelo amor de Deus. Deus, tira o brinco, pelo amor de Deus, e ele não via a mensagem. Pensa, o Renato chegou na igreja, a igreja é uma Assembleia de Deus, toda assim, né? Todo mundo a caráter. tradicional. Chegou o Renato de jaqueta de couro, calça rasgada, bota e um brincão aqui na orelha. Eu falei, pronto. Escandalizou os irmãos. Vão olhar pra ele assim e falar, ó, tem alguém que quer aceitar Jesus aqui. Aí ele sentou, aí eu consegui falar com ele na porta, tira esse brinco, tal. Aí ele tirou, sentou comigo. Quando foi no finalzinho do culto, ele conhecia alguns amigos meus e ele foi lá no púlpito conversar. Nisso chegou uma irmã pra mim. Só que nesse dia, veio um outro amigo meu que era da Assembleia Sede, todo engomadinho, todo arrumadinho. Ele tava do lado do Renato, os dois conversando lá com o rapaz do louvor. Aí a irmã chegou e falou, sua mãe falou que você trouxe o rapaz que você tá orando e tal. Eu falei, trouxe, ele tá ali. Ela, nossa, que rapaz bonito. Arrumado ele, né? Aí eu, arrumado? Todo de terno. Não queria dizer que ele tava desarrumado, mas eu, arrumado, pera, tá falando com a pessoa. Aí eu olhei, ela tava olhando na direção do rapaz, eu falei, não é esse aqui não, é esse daqui. Ela não disfarçou o olhar, ela,
Nossa, que Que vergonha. simpático. Que simpático. Eu não acreditei. Eu dou risada até hoje com essa história. Não acreditei. Foi bem engraçado. Sobreviver. Esse aqui me ama, hein? Porque o bicho né? sobreviveu, hein? A gente ficou quanto tempo lá? A gente Passou no estreito lá. a gente ficou acho que uns 3. Quase. Não, você quase ficou a vida inteira, mas assim, eu fiquei acho que uns 2, 3 anos 2 lá. anos depois. Mas foi um tempo muito bom, assim. A Acho que gente toda, aprendeu. acho que toda etapa, assim, Sim, é da válido. Foi caminhada a é época que eu era válida, líder de entendeu? jovens que eu comentei. Então Entendi. ele tava me dando suporte. Eu Então- também tenho uma veiazinha na Assembleia. Minha mãe congregava na Assembleia, acompanhei ela até a adolescência. Depois, né, extraviei. E o Senhor me resgatou já na presbiteriana. Eu sempre brinco que todo mundo tem um pezinho na Blair. É, Todo não, mundo porque tem um assim, é uma pezinho. igreja, é É uma uma igreja denominação forte. É uma grande, igreja forte. missionária, né? Exato. Tem muitas características Muitas. assim excelentes, né? E tem diferenças também, Sim, né? exatamente. Mas Sim. Não, vai ter a maioria tem diferenças, sim. aqui na igreja tem várias pessoas que têm uma veia, o pessoal muito legal, Então. né? O pessoal que É doutrinas, é estilo. cultura, é estilo Sim. que muda. Então você vai onde você se adapta. É. Então chegou Exato. o meu momento, quando o meu momento chegou ao fim da assembleia, conversei e falei, pastor, Deus abençoe, mas eu acho que eu não vou conseguir mais somar, porque eu tô pensando diferente. Então acredito que eu não consiga mais somar com vocês, mas a amizade ficou a mesma, foram no meu casamento, tipo, vamos continuar, se precisarem da gente, precisar da minha banda, vamos aí, fomos, fizeram reinauguração da igreja, fomos lá também. Então a amizade mantém até hoje. eu acho muito válido porque tem ótimo isso. estilos diferentes, então igreja com diferentes estilos abraça em Exato, todo lugar, exatamente. todas as classes. É muito legal isso. E o Dinâmico. Exato. E o grande problema é que às vezes as pessoas elas focam muito nas diferenças, né? É, Mas a gente acaba esquecendo O que comum. o que a gente tem em comum, né? aham. E para mim assim foi um tempo de aprendizado. Nossa, Em cada etapa, cada igreja que eu passei foi um aprendizado. Aí quando eu fui para presbiteriana, né? Foi como a Thais falou, né? Tipo, eu já estava pesquisando algumas coisas, estava focando um pouco mais uma questão um pouco mais de ensino, né? Assim. E a gente acabou indo pra igreja que a gente tá hoje, que é o Hub Morumbi, Fala um pouco mais. que é o Hub Morumbi, né? E assim, a gente tá lá, a gente tem gostado bastante, a palavra também é muito a questão de ensino de Bíblia, assim mesmo. E pra gente isso tem feito bastante diferença, né? Sim. Tá sendo, assim, um tempo De crescimento. fantástico, de crescimento, assim. Pro Que legal. ministério, né, amor? O que a É, gente exato. faz acrescentou muito. É uma igreja muito forte na parte musical, sim, mas o que me chamou a atenção lá foi a questão de ensino. Foi Do ensino, né? ensino e relacionamento, porque Então- só complementando um pouco o que a Thais falou, né, a gente chegou na igreja, assim, foi questão de algumas semanas e o pastor pegou e falou assim, viu, quero marcar um dia de tomar um café com vocês. Eu até pensei, caramba, será que a gente fez alguma coisa A gente errada? pisou na já- bola? Será que eles fizeram Já errado? O comecei pastor a- queria conversar com a gente, assim. Eu, hein? Aí do nada, ele só queria bater um papo, conhecer mesmo, tomar um café. Foi super gostoso. Então eu falei, Se caramba. preocupou com o nosso relacionamento, a gente tava namorando, né, amor? Como é que Sim. vocês estão? Vocês estão bem? Eu falei, ó, amei. Cara, sensacional, porque e é comum, por exemplo, Sim. você chega numa igreja que tem ensinamento e preza relacionamento, tá prezando pela base, né? Sim, De exato. tudo. Então tudo vai caminhar bem. E se torna agradável, né? Sim, Exatamente. nossa, Bem legal. Leve, né? Muito Se leve. gosta de estar, é leve. É prazeroso. E você toca uma banda, vocês têm uma banda, fala um pouquinho desse trabalho aí. Como que é? Vocês vão, se forem convidados para eventos, como que funciona? Tá. Você quer falar? Ou Pode vou falar, amor, fica à vontade. Então, na verdade, quando a gente começou, falamos assim, vamos deixar o negócio um pouco mais profissional, assim, né? Aham. A gente montamos uma banda, né, que os meninos começaram a tocar com a gente em 2016, né, que é o Kaká, que é baixista, o Rafael, que ele é baterista, durante o tempo ficou o Saulo, que é tecladista e tal, né. Hoje a gente está procurando outro tecladista, ele saiu por questão que ele começou a focar em outra parte profissional, mais de fotografia, e acabou que as agendas Questão de tempo, né? Chocar. começavam a chocar com os trabalhos que é mais final de semana para ele. Mas a gente montou esse time, a gente pegou e falou assim, precisamos assim investir em relacionamento e também em parte espiritual e musical. Foram os 3 pilares assim, né? Então a gente começou a ensaiar, começamos a deixar as músicas um pouco mais redondas. A parte de relacionamento, porque reflete na hora de ministração, na hora que a gente tá cantando. Então, tipo, criar esse vínculo com eles foi muito bom. Tipo, de chamar pra fazer um churrasco, chamar pra sair, conversar. Porque daí isso refletia na hora quando a gente ia
tocar, a gente sabia quando a Thaís olhava de tal jeito, quando ela olha de tal jeito, quando o menino da bateria ele faz tal coisa, a gente já se liga. Comunicação. Virou Comunicação família. é tudo, virou família, Virou entendeu? família. Virou família. Os meninos estão com a gente aí há quantos anos já, amor? 2016, 5, né? Nossa, olha, muito 4 ou tempo. 5 É anos. muito tempo. Então a 4, gente 5 fica muito anos. feliz. E eles também já ministraram. Às vezes, quando a gente vai em Sim. acampamento, a gente toca e a gente tem um processo que é um projeto que eu chamo de Só Pra Elas, que é quando a gente separa os homens das mulheres, então eles ministram para os homens e eu ministro para as meninas sobre relacionamento cristão. Uhum. Então eu Que conto da hora. todas as histórias. Esse projeto já tem mais de 4 anos. Tem igreja que chama a gente que conhece desde quando eu estava no primeiro ano de namoro com o Renato. Sim. Eles já ouviram todas as histórias até o casamento. É muito legal. Cada ano que eu chegava com uma notícia. Noivei, gente. Vamos lá, vamos falar aqui, ó. Então é muito legal. E os meninos, baixista, baterista, eles já ministraram também. Então não fica só entre eu e o Renato para ministrar. Eles também fazem parte disso, não só tocando, mas estando ali junto também. Então realmente se tornou uma família, uma galera assim, né? Que, nossa, a gente não vê a hora de voltar mesmo a tocar junto. A gente toca assim, local, às vezes na igreja, chama eles como convidados, né? Mas... durante a pandemia, assim, agora a gente, em questão de agendas, a gente até também não aceitou tantos convites, né? Por prudência. Cuidado. E também não teve tantos, né? Os poucos que tiveram, a gente preferiu não aceitar por questão de prudência e tal. Sim, uma coerência até, né? Mas a gente aproveitou esse tempo também para fazer algumas gravações. Então a gente, como a Thaís falou, a gente lançou esse último trabalho, né? A gente lançou recentemente esse último trabalho. Só que, para você ter uma ideia, a gente tem mais 2 músicas e 2 clipes para lançar que a gente gravou em setembro do ano passado. Sim. Que ainda está em fase de mix e master, fora que a Thaís ainda tem basicamente 3 músicas finalizadas, né? Autorais, 3 autorais e 2 covers, então a gente tem bastante, aproveitou assim esse tempo que ficamos em off para conseguir produzir algum material e também foi útil. Foi útil, né? Só que como é um processo de produção, o processo é um processo lento. É um processo lento, um processo às vezes que demanda até dinheiro, bastante dinheiro, né? Financeiro vai, então é tudo toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura, e fora que também você vai divulgar, daí tem que ter mais um gasto para divulgar, né? Um investimento, né? Não vou nem falar gasto. Então, vocês compõem Estamos aceitando também. patrocínios, caso vocês queiram. Isso é está ótimo. assistindo e tem contato. Isso é ótimo. Deus proverá. Amém. Vocês compõem também. Sim. Isso é bom. O pessoal da igreja que está compondo agora. Legal. Eles estão aí. Acho que o André, que estava aqui aquele dia, já está com umas 2 ou 3 músicas aí que eles já estão cantando na igreja aí. Isso é muito legal. Acho que é legal, né? Bem legal porque estimula. Às vezes as pessoas têm assim facilidade, têm dons que tá enterrado. Sim. Aí tem que dar uma alfinetada neles e eles desenterram e começam a colocar a serviço do reino. É muito gostoso. E a grande questão, assim, acho que na parte de composição, produção, é não parar, assim, né? Você não precisa fazer correndo. Ser constante, né? Ser constante. Nem que você faça um pouquinho cada dia, assim, mas não deixa o projeto morrer, né? Deus colocou no seu coração, né? É legal você, nem que vai devagarzinho, mas deixar esse... sempre constante, né? Até que deu bastante trabalho essa música que a gente lançou, né? Porque foi basicamente, explicando rapidamente, foi um processo assim. A gente gravou em estúdio, né? A música, e gravou o clipe, tudo de uma vez. Certo. Só que daí as vozes não ficaram. Depois a gente vai ver, nossa, ficou algumas falhinhas nas vozes. Vamos ter que regravar. Só que vai perder um pouco do sentimento de ser ao vivo. Daí a gente teve que simular um ao vivo, assim, na hora de gravar. Grava em pé, como se estivesse realmente... Era tipo assim, eu não poderia colocar o fone e ficar quem Deus liberta. Eu realmente interpretei como se eu tivesse com pessoas ali, como se eu tivesse com uma banda ali. Então eu dancei junto, eu fui fazendo junto, no mesmo formato, né? Pra trazer realmente excelência e trazer essa realidade, né, amor? Que a gente sempre fala, eu não tô ministrando, mas que através da minha voz a pessoa sinta essa realidade. Não tô no ao vivo, você tá envolvida com o que tá acontecendo. Quero passar e quero passar com muita excelência. Então, quando as pessoas olharem o nosso trabalho, vão ver, a gente se preocupa muito com os detalhes. Às vezes até as pessoas nem observam tanto detalhe assim, mas a gente é muito detalhista, né? A gente gosta de ver cada detalhezinho sendo feito assim com muito carinho. Assim, a excelência do trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, isso eu vejo assim que também é bom e ruim. No sentido assim, é bom essa questão porque o trabalho ele sai legal. Claro que às vezes ainda passam uns detalhezinhos que falam, nossa, poderia ter melhorado. Mas
mas o trabalho sai legal, a gente fica bem satisfeito, mas ao mesmo tempo, talvez, o trabalho acaba demorando um pouco mais do Demorando um que pouco deveria, mais. entendeu? vai exigir Porque daí bastante. você fala, nossa, tal. E talvez, por demorar tanto, às vezes perde o time, sabe, entendeu? Às Aham. vezes você fala assim, eu quero melhorar isso, não quero. Talvez perde o time, talvez a gente, nossa, deveria ter A gente tá lançado começando a antes. se policiar mais com Aí eu isso, acho que é um verdade. Vai ter, é um É um equilíbrio. equilíbrio, vai entendeu? ter que Assim, né? A relaxar um gente tá tendo, pouquinho. É, a É exatamente. gente muito tá tendo perfeccionista. porque agora chega aquela parte que as pessoas vão gostar também. Não, essa falha, às vezes, é falha pra gente, é falha pra quem é músico, vai ver. Quem é ouvinte não percebe esses detalhes. Imagina, nem de longe. Não Vai saber o que é. percebe. Então a gente tem que tirar um pouco isso, É, assim. A gente tá tentando E também melhorar. até por falta de recurso também, às vezes, provavelmente financeiro, né? A gente fala assim, a gente quer melhorar tal coisa. Ah, mas para melhorar tal coisa vai precisar de um pouco mais de tempo e um pouco mais de investimento. É, uhum. Daí se a gente fala assim, como a gente também tem os nossos trabalhos, tal, a correria do dia a dia acho que todo mundo tem, você acaba colocando nos gapzinhos, né? Nos buracos do seu dia. Ah, agora eu vou pegar e fazer isso. sim. Então, como você não se dedica 100% para aquilo, você acaba fazendo um pouquinho por dia. Sei. E o financeiro também, como exige muito, né? Muito Mas um gasto, pouquinho por dia também. aí vai um pouquinho por dia também. Daí eles não sai tão rápido por toda essa Por questão. toda Mas essa. no final sai. Verdade. Aham. Nossa, graças a Deus, né? No É. final Ô, sai. É. Thaís, qual que é a mensagem que você deixa pro pessoal que está acompanhando, que vai assistir? Né? O Renato também, se quiser deixar algo. E assim, eu participei uma vez de um evento da F-Hop, pessoal Ah, de legal. Florianópolis, Sim. né? Isso aí. O pastor E Web Enga, o nome dele. isso, e eles assim, e teve um americano que foi cantar lá, ministrar, e foi a minha experiência, por exemplo, assim, a hora que aquele menino abriu a boca e começou a cantar, algo diferente aconteceu. E mais diferente ainda aconteceu quando ele parou de cantar. Porque o que ele fez no meio da ministração? Ele pediu o pessoal para, né? Aí entrou naquele bem suave mesmo, e ele parou de cantar e ele diz: "Agora vem Jesus, vem Espírito Santo". Parece que o lugar inundou da presença de Deus. Foi algo sensacional, cara. Foi uma experiência incrível mesmo. Qual que é a mensagem que você deixa? Pode ser na área técnica, né? E Uhum. também nessa questão da espiritualidade, porque é a serviço do reino, Sim. né? Então isso é importante. Yes. Bom, primeiramente, né, de forma técnica, para as pessoas quererem conhecer o nosso trabalho, eu vou ficar muito, muito feliz de você ir lá acessar as nossas redes sociais, né, amor? É só acessar o meu Instagram, Thaís Jamile Oficial. O Thaís é sem H, tá? Thaís Jamile Oficial. Tem as minhas canções no Spotify, no Deezer. É só escrever Thaís Jamile, YouTube também, para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tanto musical como da parte de professora. Então lá você já vai ter todo o meu currículo, né? Todas as informações necessárias. E falando agora como pessoa, né? Como ministra, é muito importante para que nesses tempos difíceis a gente não perca a esperança de um amanhã. Eu sempre bato muito na tecla sobre isso. Não perder a esperança e começar a observar que nos detalhes Deus está lá. Né, que foi uma das canções ainda que Deus me deu na pandemia, que diz assim, observar detalhes ao meu redor, ver que a promessa que ele fez é real, de que em todos os momentos estás, saber que nunca mais me deixará só. Então, acredito que nessa pandemia, às vezes, por não estar, ficar tão ausente em tantas coisas do cotidiano que a gente fazia antes, a gente acha que Deus está ausente de tudo que está acontecendo, mas na verdade Ele está nos detalhes e a gente passa despercebido. Então, que você realmente não perca a esperança e que você continue sendo igreja. Independente se muita coisa mudou, desestruturou ali tanta coisa, que você continue sendo igreja, que você continue sentindo essa saudade de abraçar, de estar perto, de conversar com pessoas que precisam, de ser igreja nesse momento em que a igreja estrutura às vezes não consegue chegar até as pessoas, que você possa chegar também como igreja, ir até, estar perto de pessoas que precisam de ajuda, né? E não perder a esperança, porque eu creio que logo, logo essa situação vai acabar e a gente vai aprender muito com ela, porque em todos os momentos Deus está lá. Legal, muito bom. Renato? E complementando um pouquinho também dessa parte final, né? Uma coisa bem interessante, né? Que a gente fala de técnica e da parte de unção, espiritualidade que Deus
que é da gente, né, na hora de ministrar, tocar, enfim. É legal que no tabernáculo de Davi, né, a Bíblia fala que todos tinham unção, né, no tabernáculo de Davi. Mas também fala que todos eram mestres no que eles faziam. Então a gente pega e vê assim, as pessoas, muitas vezes as pessoas falando assim, deixa fluir, chega lá e seja o que Deus quiser, É literalmente, para Deus. é para Deus, mas deixa fluir, sabe assim? Então às vezes a pessoa não se prepara e coloca a máscara da unção, entre aspas, Sim. como uma desculpa, entre aspas, assim, para nada, deixa Justificar. justificar. E também tem o outro lado que as pessoas pegam e falam assim, não, tem que estudar a técnica, chega lá, aí faz uma ministração em uma música extremamente robótica, né? Então fica só música, então a gente acaba não tendo diferença nenhuma. Então fala, então é melhor falar assim para vai no SESC que é melhor. Mas então eu acho que é um equilíbrio nas duas vertentes, sabe? Assim, a gente tem que ter espiritualidade, exercitar isso, né? Que a adoração é um estilo de vida, e também tem que ter a parte técnica, né? Então quando a gente junta essas duas vertentes na hora de ministrar, é muito bom, porque a gente tem a técnica, né? E também tem a unção, porque a hora que Deus pegar e falar assim, faz tal coisa, você faz. Não precisa ser extremamente robótico, que nem você o exemplo que você deu. Que eu tenho certeza que ali naquele momento foi algo que Deus soprou no coração de quem estava ministrando e pegou e falou assim, agora você vai parar, né? E ele sentiu aquilo, parou e você falou que fluiu, né? E no momento que ele precisou tocar, foi porque ele estudou aquilo, estudou o instrumento dele, se preparou. Então ele Exato. deixou as duas vertentes caminhando junto, né? Caminharem juntas. Então acho que é isso, a gente tentar ter um olhar tanto para a parte de estudo musical, mas também ter um olhar para a espiritualidade e quanto isso reflete no momento de que a gente está ministrando e tocando, né? Tá vendo por que eu amo? Ai, tá vendo? É. Com ele que eu aprendi. Legal, muito bom. É porque assim, o espírito vaza, né? Uhum. O espírito vaza. É diferente quando tem espiritualidade. Uhum. E se aprendeu a técnica, então vai ser perfeito, né? Quando o Espírito Santo de Deus cola, né? Sim, Aí exatamente. tudo se torna diferente. Sim. Muito bom, muito obrigado, né? Esse bate-papo aqui com vocês. Quero agradecer aí A a gente que disponibilidade de agradece. tempo, né? Por esse bate-papo aqui. Que Deus abençoe o ministério de vocês, possa levar Amém. vocês a lugares altos para a glória de Deus. Tá Amém. bom? Prazerzão mesmo conhecer vocês e Ah. ter esse tempo aqui com vocês. Prazer foi Amém. nosso, pastor. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo de coração. Prazer estar aqui. Parabéns pela organização. Tá muito bom mesmo. Amamos. Ah, eu espero que sim. Amamos. Top. Espero que dê tudo certo aí, com áudio e vídeo. Eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia. Dá uma forcinha aí. Isso aqui é um conteúdo interessante, né? Para músico, para todos aqueles que congregam. Vai agregar muito na vida de quem estiver acompanhando aí. Pode encaminhar para quem você conhece. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.